Olá, galera! Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer estar com vocês para ministrar essa disciplina. Meu nome é Ana Paula Jardim, sou historiadora e professora de História. E dessa maneira, conduzirei vocês nessa jornada da disciplina de oficinas culturais, que é muito importante para a formação de nós sujeitos, além de ser uma disciplina extremamente interessante. Garanto que vocês vão se apaixonar. Gostaria de dar algumas orientações gerais. É importante que cada um de vocês preste muita atenção na videoaula, façam suas anotações e tirem suas dúvidas. Nunca é bom guardar para si o que podemos compartilhar com o outro. Por isso, espero que estejam preparados com seus materiais para anotar cada palavra que julgarem importante. Para tirar as dúvidas, anotem-nas para postagem nos fóruns de estudo. Nesse primeiro momento, agradeço a oportunidade de trabalhar essa disciplina e me coloco à disposição de quaisquer coisas que precisarem. Nossa disciplina tem o objetivo de ampliar o conhecimento dos técnicos em multimeios didáticos acerca do que são as oficinas culturais, para que possam atuar na construção do projeto pedagógico da escola, contribuindo para a construção da cultura, identidade cultural, formação de indivíduos de sua cidade e região. Por isso, nessa aula, trabalharemos as unidades 1, 2 e 3, seguindo o caderno didático que apresenta na unidade 1 os conceitos de cultura, patrimônio cultural material e imaterial, cultura popular, cultura erudita, cultura de massa. Na unidade 2, veremos um breve histórico da formação cultural do Brasil e na unidade 3, a identidade cultural e as relações étnico-raciais em que estudaremos os conceitos de raça, etnia, a construção das identidades, as principais manifestações culturais que existem no Brasil e as 3 principais influências culturais responsáveis por formar o povo brasileiro. Dado esse primeiro contato, espero que os materiais disponíveis possam despertar em vocês a vontade de buscar o conhecimento sobre quem nós somos, de onde nós viemos e por quais motivos as coisas são organizadas da forma como nós vemos hoje e não de outro modo. Acredito que a experiência que vou proporcionar possa ser rica, já que com vocês eu aprendo sempre mais. Então, iniciamos nossa videoaula com uma proposta de reflexão. Penso que quando se tratam de conceitos, precisamos muito refletir para buscar em nosso castelo mental as respostas práticas que procuramos. Portanto, quero a ajuda de cada um de vocês para pensar as questões que vou apresentar aqui. Vamos lá. O que é cultura? Como podemos pensar o conceito de cultura? De onde ele surgiu? A charge do slide 2 sugere uma reflexão sobre a importância da cultura, que lugar ela ocupa na vida prática. Portanto, iniciaremos nossa reflexão a partir dessas questões. Pensar a cultura era pensar algo que as sociedades tinham, ou mais exatamente, alguns grupos em algumas sociedades, embora faltasse a outros. Por isso, é fundamental que se compreenda a relação da cultura com o patrimônio cultural. Conceito de cultura segundo o caderno didático, página 22. Tudo que o ser humano faz para dar significado comum àquilo que ainda não está claro. Por isso, conforme fica claro no caderno didático, cultura é tudo o que resulta da criação e do cuidado humano. Já parou para pensar quais são os patrimônios culturais que estão perto de você? Acho que é uma reflexão importante essa parte da aula, já que buscamos o tempo todo coisas que nos aproximam do outro. Patrimônio cultural e histórico, o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O que é cada uma dessas modalidades de preservação de cultura? Patrimônio histórico e cultural são aqueles na forma física, como os monumentos, bustos, casarões e igrejas que vocês já devem ter visto em sua cidade, e expressões imateriais, tais como a festa junina, carnaval, danças típicas, entre outros.
além de manifestar através de outras celebrações da tradição e cultura popular. Mais à frente, vamos entender o que é cultura popular, classificadas de acordo com o valor que lhe é atribuído. Assim, o patrimônio se caracteriza como conjunto de bens, materiais ou não, que, pelo seu valor, deve ser preservado e considerado relevante para a construção da identidade cultural de um povo. O patrimônio material protegido pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é composto por um conjunto de bens culturais classificado segundo sua natureza, conforme 4 livros de tombo. Esses bens podem ser arqueológicos, que são vestígios materiais que representam as culturas, paisagísticos, aspectos geográficos e naturais, que representam as culturas, etnográficos, que são registros que descrevem a cultura material de um povo, e históricos, registro do passado que ajuda a construir culturas diversas, além das belas artes e das artes aplicadas. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Também ao estabelecer outras formas de preservação, como o registro e o inventário, além do tombamento, instituído pelo Decreto-Lei de número 25, de 30 de novembro de 1937. Então, patrimônio imaterial está relacionado aos saberes, formas de expressão, habilidades, crenças, práticas, ao modo de ser das pessoas, ideias, concepções de realidade e produções artísticas, além de símbolos, valores, pensamentos, religiões, costumes, instituições que fazem parte da cultura. São exemplos de patrimônio material uma peça de teatro, uma festa popular, uma banda de música, um coral, uma receita de culinária, as lendas e outras tradições. Isso vocês podem ver no caderno didático na página 25. Após refletirmos sobre os elementos formadores da cultura, é importante pensar que o conjunto deles produz uma ideia de pertencimento, localização no mundo social. Portanto, para melhor compreensão, falaremos sobre a formação da identidade cultural. O que nos faz sentir que somos do mesmo grupo? Ou que pertencemos a tal lugar e não a outro? Quais são as experiências que nos unem? Que bagagens culturais carregamos para que possamos fazer parte da mesma tradição? Que tipos de linguagem são necessárias para que possamos nos compreender e nos relacionar? Esses questionamentos nos orientam para perguntas que, ocasionalmente, sempre fazemos a nós mesmos. O que sou? De onde eu vim? E o que fez ser assim e não de outro modo? No slide 5, o que é identidade cultural? No YouTube, podemos observar um vídeo para apresentar brevemente esse conceito de forma mais didática. Para entender a identidade cultural, vejam Cultura, Identidade Cultural, de Paloma Belo. Ou seja, desse modo, a cultura é uma ferramenta fundamental para a compreensão de nós enquanto indivíduos que fazem parte de uma sociedade tão complexa, construída a partir de regras, normas, linguagens e signos específicos. Por isso, a unidade 1 nos permite pensar sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre todas as diferenças e semelhanças existentes entre os sujeitos. Além disso, é também fundamental que tenhamos ciência de que, apesar de sermos parecidos, encontramos no dia a dia inúmeras diferenças que também nos formam e nos fazem parte de nossa identidade cultural. Por isso, a reflexão a partir da posição que se ocupa dentro do grupo que estamos inseridos.
Então, entender o que de específico serve para nós, para nos formarmos enquanto identidade e forma nossa cultura local, regional e global, pode nos ser bastante útil. Por isso, no slide 6, veremos o conceito de cultura popular e cultura erudita. Então, a circularidade cultural e a construção da cultura de massa a partir da indústria cultural são conceitos extremamente importantes. Vocês já devem ter esbarrado em alguma conversa corriqueira que seja em termos como cultura de massa, povão, elite burguesa, música erudita, cultura popular e cultura erudita, e deve ter se questionado de onde vem isso, não é mesmo? Por isso, é interessante abordarmos essa temática, que é parte integrante do processo de formação cultural dos indivíduos, e se o objetivo é estudar cultura brasileira, nada mais justo do que compreender os elementos de sua formação. Bom, a cultura popular e a cultura erudita para a construção do conhecimento histórico é uma discussão bastante acalorada para os historiadores, sociólogos e antropólogos do mundo inteiro. Por isso, é interessante frisar aqui que esses dois termos foram inventados por intelectuais europeus na segunda metade do século XVIII, através do conceito de folclore, que significa saber do povo, estabelecendo uma fronteira entre as manifestações culturais da elite em relação às manifestações mais pobres. Em meados do século XIX, o povo, entendido nesse contexto como moradores da zona rural, foi associado a uma produção cultural pura, natural do passado. Essa elaboração serviu como base para a construção do mito de formação de várias nações, assim como também estimulou a pesquisa das chamadas culturas primitivas. Então, o século XX, após uma série de estudos, possibilitou compreender as manifestações populares sobreviventes e, por isso, detectou-se que essa concepção era insustentável. Nesse sentido, orientou-se a lógica para construir o termo cultura popular, em vez de restringir essas manifestações apenas ao termo folclore. Bom, no slide 7, o que é popular? O que é erudito? Todos têm acesso à cultura? O que vocês compreendem por cultura de massa? Bom, então, o que é cultura popular? A cultura popular está ligada ao que pertence ao povo, ao que pertence às minorias, àqueles que estão à margem da sociedade. Diferente da cultura erudita, que se relaciona ao conhecimento científico, sobretudo, essa cultura popular diz respeito ao conhecimento de senso comum, espontâneo, o que não significa menos valor ou até mesmo um equívoco. Desse modo, tudo se liga às tradições, crenças, incorporando ao mesmo tempo novos elementos que fazem parte de determinado grupo. Alguns exemplos bastante comuns no nosso cotidiano de cultura popular podem ser observados: o carnaval, danças folclóricas, literatura de cordel, samba, frevo, capoeira, artesanato, cantigas de roda, contos populares, lendas, superstições, entre várias outras coisas. Bom, para entendermos melhor, o historiador cultural Peter Burke nos chama a atenção para pensar sobre esses conceitos, o que nos leva a uma reflexão direta sobre o que os aproxima e o que os distancia da cultura popular e cultura erudita. O que ele sugere é pensar como a história, a partir de seus longos processos de formação, nos diz o que é erudito, que o que é erudito um dia já foi popular e vice-versa. Ou seja, o que se qualifica de erudito e popular está em permanente processo de ajustes, desajustes e reajustes. Em suma, em movimento. Assim,
Tentar separar esses conceitos é justamente anular o que de mais importante existe para a sua formação. O que significa dizer que o erudito e o popular são construídos a partir de modelos de encontro que são capazes de misturar o que é de um e o que é de outro. A exemplo disso, conseguimos estabelecer uma religião comum, apesar de existirem outras, uma linguagem comum que une diferentes regiões, gostos em comum, hábitos e costumes em comum. Podemos também compreender que há determinados elementos culturais que produzem sentido em determinados grupos e esses grupos se identificam com esses sentidos, sendo agradáveis mais que outros. Há tipos de costumes, assim como músicas, danças, ritos, comidas e práticas que são verdadeiras sensações e que em outros lugares as pessoas nunca ouviram falar uma palavra sobre. A ideia é que vocês compreendam que a cultura popular é capaz de representar a identidade cultural de um povo, já que o que entendemos como identidade, o processo de elementos que identificam o indivíduo como pertencentes de um dado social, ou seja, ser homem ou mulher, branco ou preto, rico ou pobre, heterossexual ou homossexual, entre vários outros elementos. Se compreendemos que a cultura popular marca esse indivíduo e é marcada por ele, significa dizer que basta uma prática representada para que possamos lembrar de onde viemos. Se alguém sambar, por exemplo, de onde você se lembra? Se alguém falar de pizza e macarronada, de onde você se lembrará? Ou seja, a identidade cultural carrega elementos tão marcantes que basta que mencionamos um item para criar imagens de toda a cultura em nossa mente. Bom, dessa maneira, não seria possível que tivéssemos acesso a variadas formas de cultura e que conseguíssemos construir essas imagens mentais se de alguma maneira elas não fossem amplamente difundidas através de algum tipo de veículo. Por isso, vejam bem, as mídias, sobretudo audiovisuais, de maior acesso, têm influência direta para levar o conhecimento de múltiplos tipos de cultura para toda a humanidade. Bom, no slide 8, temos essas duas imagens que representam a globalização, cultura de massa e indústria cultural. Ou seja, são imagens que trazem esses elementos dos quais eu estou dizendo, esses veículos audiovisuais que levam outras culturas para entrar em contato com a gente. Bom, a globalização, que é toda essa interação que existe entre os países pelo mundo, podendo ocorrer de forma cultural, social, econômica e política, foi responsável por estreitar essas trocas culturais existentes no mundo. O processo está diretamente ligado ao sistema capitalista, tendo seu início e seu desenvolvimento ligados ao atendimento das necessidades desse mesmo sistema, ao consolidar-se como o maior do mundo, com o declínio do socialismo. Dessa forma, a compreensão do espaço geográfico através da interação dessas culturas foi resultado do fenômeno da globalização. Os meios de comunicação são fortes aliados desse processo, pois é através deles que as notícias giram pela Terra e os produtos tornam-se mundialmente conhecidos. Também é a partir das inovações nesse segmento que foram e são possíveis as comunicações entre empresas ao redor do mundo. Dessa forma, esse fenômeno possibilita acesso fácil e rápido às comunicações e encurta as fronteiras geográficas entre as nações. Esse encurtamento de relações culturais produz diversificações na constituição dessas identidades das quais falamos, que nos tópicos acima se apresentam de maneira bem definida. Por isso, é possível viver o American Way of Life, ou seja, o jeito americano de vida, em lugares muito distantes, como aqui no Brasil, por exemplo.
A globalização, ao aproximar diferentes grupos étnicos, culturais, religiões, provoca um choque de cultura. Bom, agora vejamos outro conceito que irá incorporar esses elementos, que é o conceito de cultura de massa, que é importantíssimo para a compreensão desses elementos. Cultura de massa chama-se de cultura de massa toda aquela ideia, perspectiva, atitude, imagem e outros fenômenos que são preferidos em um consenso comum, contendo o grupo dominante de uma dada cultura. O termo surgiu no século XIX, referindo-se originalmente à educação e cultura das classes mais baixas. O termo teve seu significado corrente, estabelecido ao final da Segunda Guerra Mundial, especialmente nos Estados Unidos. E a forma mais conhecida e abreviada do termo é cultura pop. Além disso, há outro conceito que é importantíssimo, que é o conceito de indústria cultural. Os termos cultura de massa e indústria cultural, tecnicamente, representam a mesma coisa para a história. Cultura de massa ou indústria cultural é tudo aquilo que é produzido com o objetivo de atingir a massa popular e que são disseminados pelos veículos de comunicação de massa, televisão, cinema, rádio, jornais, enfim. Para prosseguir com as exposições acerca dessas manifestações culturais, diversidade, multiplicidade e identidades, é fundamental que compreendamos de que modo se formou a cultura do povo brasileiro. Bom, no slide 9, para compreender de forma didática os conceitos de indústria cultural e de cultura de massa, acesse o link seguinte, que é o breve resumo sobre a indústria cultural do Doug Belletti. Está no YouTube. E esse vídeo é sobre um breve resumo desses conceitos que é bastante didático e bastante fácil de compreender. Como se formou, como funciona, como atua na contemporaneidade. Além disso, eu trago aqui algumas sugestões de leitura. O Theodor Adorno traz A Indústria Cultural e Sociedade, que é um livro extremamente caro para esse teórico, para dizer sobre esses conceitos. Outro livro, do Stuart Hall, que é A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, traz esses conceitos de identidade cultural e como essas identidades na contemporaneidade foram se fragmentando e formando os sujeitos contemporâneos. O Clifford Geertz é um antropólogo que traz o clássico, a interpretação das culturas, para que vocês possam aprofundar um pouco o conhecimento nesse conceito. E, por fim, não menos importante, o Zygmunt Bauman traz esse conceito de globalização no livro Globalização, Consequências Humanas. Através da história, portanto, é possível descobrirmos quais foram as condições e elementos, nesse caso culturais, que influenciaram a formação dessa nação. Na imagem a seguir, analisaremos um pouco dessa história. E os europeus descobriram o Brasil. Em 26 de janeiro de 1500, Vicente Pinzon e seus homens chegam a uma praia deserta do Cabo de Santo Agostinho, no litoral do estado de Pernambuco. Contudo, oficialmente, encontramos nos livros que Pedro Álvares Cabral, em 23 de abril do mesmo ano, chegou às terras brasileiras. Ao chegarem, encontraram índios, nus, falando uma língua desconhecida e agindo de maneira estranha aos portugueses. Bom, cerca de 15 povos influenciaram diretamente a cultura brasileira. A mistura começou em 1503, quando os franceses começaram a visitar a costa brasileira, até os dias atuais com os estadunidenses, influenciando a população através dos meios de comunicação, com o cinema,
televisão e a música. Cada povo tentou deixar o Brasil com a cara de seu país de origem, o que gerou uma diversidade de costumes. A lógica eurocêntrica dos colonizadores que chegaram ao Brasil fez com que, em vez de conseguirem um intercâmbio cultural, a cultura portuguesa engolisse e extinguisse as culturas existentes na localidade. Isso ocasionou destruição nas habitações, esquecimento de alguns dialetos, povos massacrados e escravizados. Não bastou para os colonizadores manter esses nativos como mão de obra para a construção de suas habitações. Além disso, além deles, a mão de obra escrava negra foi trazida para dar suporte. A partir desse breve histórico, é possível notar que duas ou mais etnias fazem parte da grande constituição e formação cultural brasileira. No momento em que se estabeleceram as relações do Brasil colonial, as manifestações culturais dispunham de um elemento múltiplo e diverso em sua composição, que vai de estilos e influências artísticas, religiosas e literárias. Para melhor compreensão, o material de apoio e o caderno didático trazem um quadro explicativo com os estilos artísticos, principais características, localização no espaço e tempo e principais artistas que fizeram parte desses movimentos. Sugiro que vocês façam a consulta e tirem suas dúvidas no material, porque está bastante didático. Agora, é importante também que vocês compreendam como se construíram as relações étnico-raciais no Brasil. Para isso, é necessário compreender o que significa raça e etnia. Bom, no slide 12, a charge expressa o produto da mistura de etnias feitas pela colonização no Brasil. Vejam que, infelizmente, na formação do Brasil, a cultura erudita consegue dominar a cultura popular dos índios e dos europeus, e os europeus os julgam selvagens. Para civilizá-los, era preciso dar-lhes bíblias. Bom, aqui a charge traz um pequeno índio e o seu avô num diálogo, e o menino pergunta: mas avô, como tudo isso aconteceu? Quando eles chegaram na nossa terra, eles tinham bíblias e nós a terra. Poucos anos depois, nós tínhamos bíblias e eles a terra. Bom, é bastante complexo definir o conceito de raça. O uso deliberado do conceito para significar indivíduos reforçou a ideia de que eles são caracterizados a partir de suas características e elementos biológicos, principalmente no que diz respeito à cor. As teorias raciais surgiram com a finalidade de justificar a ordem social que se estabelecia a partir do movimento do imperialismo e que ocasionava submissão de alguns territórios por outros. Esse conceito foi amplamente utilizado no período da Segunda Guerra Mundial para justificar o fenômeno chamado racismo de Estado, o que levou o líder austríaco Hitler a dizimar milhares de pessoas que considerou degeneradas ou não puras e com características biológicas que não serviam para fazer parte da sociedade alemã. A categoria raça foi um instrumento bastante usado para identificar os sujeitos. Por isso, é um dos elementos fundamentais, juntamente com a etnia, para constituir a identidade cultural de alguém. Enquanto as teorias raciais estão ligadas aos aspectos biológicos, a etnicidade está associada aos aspectos puramente sociais. Ao tratarmos de etnia, devemos considerar as construções culturais de determinada sociedade e indivíduos. Por isso, os membros que compõem os grupos étnicos são vistos por outros grupos como diferentes. Assim, elementos como religiosidade, linguagem, símbolos são pontos para caracterizar diferentes etnias. A etnia, por sua vez, é elemento principal para a construção da identidade cultural de indivíduo. A identidade cultural, portanto,
é um sistema de representação das relações entre indivíduos e grupos na medida em que ele é influenciado pelos seus patrimônios comuns, como a língua, a religião, as artes, o trabalho, as festas, os costumes, as tradições, entre outras várias coisas. Essas influências sociais são fortemente evidenciadas por meio das manifestações culturais. Isso a gente vai ver no caderno didático na página 51. E quando falamos de identidade cultural, estamos falando das relações estabelecidas entre indivíduos e grupos, das influências sociais evidenciadas por meio das manifestações culturais resultantes do encontro entre diferentes povos, indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Essas manifestações culturais passadas, através dos tempos, estão presentes atualmente nas diversas regiões brasileiras. A cultura brasileira é fruto da miscigenação de grupos múltiplos, étnicos, que participaram da formação da população brasileira. A diversidade, além disso, também foi gerada pela grande extensão territorial das características de cada região do país. O branco é uma das partes integrantes desse processo, chegando aqui na época colonial. Além dos portugueses, também vieram espanhóis de 1580 a 1640, durante a União Ibérica, que foi o período em que Portugal ficou sob o domínio espanhol. E durante a ocupação holandesa, na região nordeste do país, de 1630 a 1654, os povos flamengos também chegaram no Brasil e permaneceram, colonizando a região mesmo depois da ocupação portuguesa. Na colônia, ainda havia franceses, italianos e ingleses. Apesar de tantas culturas aportarem em nosso país, a herança cultural mais marcante que influenciou diretamente nossa cultura foi a dos portugueses, em que nossa história é amplamente confundida com a deles, já que foram responsáveis por colonizar o país, por formar a nação brasileira, que misturou nativos, indígenas, africanos e portugueses. Aí temos a base da formação cultural na população brasileira. Nessa parte do vídeo, da videoaula, tentamos associar os conceitos de identidade cultural e as relações étnico-raciais que vocês fossem capazes de se reconhecerem enquanto brasilidade dentro de sua própria comunidade, além de reconhecer outras manifestações culturais para compreender que essas diferenças fazem parte de cada um de nós. Por isso, o estilo de vida de um grupo social, os indivíduos são influenciados por valores morais, artísticos, pela religiosidade, conhecimento e práticas sociais. Portanto, cada grupo é capaz de elaborar sua forma de cultura, que não sai ilesa de se emaranhar em várias outras. Dessa forma, é possível perceber que cada uma dessas grandes influências em cada uma das regiões que constitui o Brasil, já que são resultados das relações estabelecidas e do mix de crenças e trocas culturais e sociais entre os povos que, no período colonial, se encontraram. Além desse encontro, imigrantes ajudaram a construir essa formação identitária do país. Portanto, o estudo da cultura e das brasilidades nos permite compreender a importância dos valores para a construção da história de uma nação. Para isso, é fundamental para a preservação da memória histórica de um povo. Então, cada um desses povos trouxeram elementos que formaram essa cultura. Os índios, com contribuições para o surgimento de um indivíduo tipicamente brasileiro, o caboclo, que é mestiço de branco com índio, contribuíram para a formação vocabular com palavras da língua tupi-guarani, pindorama, Anhanguera, com o folclore,
que trouxeram as lendas do Curupira, Saci-Pererê, Boitatá e Aiara. Na culinária, contribuíram, sobretudo, na região norte do país, para criar pratos típicos como o tucupi, tacacá e a maniçoba. A mandioca é usada para fazer vários alimentos. Além disso, artefatos ficaram de herança para nós, como a gamela, a cabaça, a rede. Além disso, os portugueses também contribuíram com elementos que formaram essa cultura. A língua portuguesa, falada em todo o país, o catolicismo, o calendário religioso, festas, procissões e feriados, a forma de construção administrativa, ou seja, estrutura das vilas, aldeias, povoados, cidades e o cultivo agrícola. No folclore brasileiro, é vasto e evidente o quanto as festas e danças portuguesas influenciaram a cultura daqui. A festa junina é um dos maiores exemplos. Além disso, lendas como a cuca e o bicho-papão e cantigas de roda permaneceram vivas em nossa cultura até os dias de hoje. Os africanos, como eu não ia deixar de falar, e afrodescendentes, como dito anteriormente, o africano foi trazido como mão de obra escrava. Conforme as culturas que representava, formavam 3 grandes grupos étnicos, que eram os bantus, sudaneses e os malês. Chamando a atenção para os sudaneses, que eram seguidores do islamismo. A cidade de Salvador abrigou esses africanos e hoje conseguimos notar aspectos de sua cultura, como o traje baiano, que é o turbante, saia rodada de renda, colares e braceletes, além de danças típicas da resistência negra na África, como a capoeira, além de instrumentos musicais diversos, como atabaque, afoxé e berimbau. Com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual para participar dos fóruns e postar as dúvidas. E não se esqueçam dos estudos na apostila. Obrigada pela paciência e bons estudos. Até a próxima. Um abraço.